tarde de novo. Overdose de Caçaraia hoje, eu não vou pregar, aleluia, glória a Deus, né? O pastor Edgar não está presente hoje porque ele teve que ir na formatura dos alunos dele do 9º ano, lá no Passeio das Artes. Por isso ele não está presente aqui hoje, tá, irmãos? Mas o coração dele tem certeza que está aqui. Ele foi muito contrariado, mas a gente trabalha, né? A gente trabalha, tem que dar graças a Deus, né? Essa noite eu queria convidar vocês a colocar de pé. Queria pedir vocês que estendessem a sua mão, caminho, orassem por mim. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de uma pessoa que para mim é a referência de ganhar almas, de valorizar almas. Para mim, talvez para você não seja, mas para mim eu queria que você orasse por mim. Eu queria que você pedisse para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo, não me deixe ficar desatento, não me deixe ficar mexendo no celular na hora da palavra, não me deixe ficar me tomar água toda hora, levantando toda hora. Me gruda nesse banco aqui, não me tira daqui não, porque é a palavra de Deus que me dá vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nessa noite eu quero colocar minha vida à sua disposição. Meu coração está entregue nas suas mãos. Que a palavra que for ministrada aqui seja para edificar o coração dos meus irmãos. Que a palavra que for ministrada nessa noite seja para trazer ânimo, disposição, trazer vida, colocar, Senhor, sobre o coração dos meus irmãos a importância de nós ganharmos almas para Jesus e o valor gigantesco que uma alma tem. Eu quero pedir, Senhor, que nessa noite o Senhor possa ministrar através da minha vida, pela misericórdia do Senhor, que o Senhor possa, Pai, falar aquilo que é necessário. Eu não quero que o Senhor fale o que os meus irmãos gostariam de ouvir. Eu quero que o Senhor fale o que eles precisam de ouvir, o que eu preciso de ouvir. Que a mão do Senhor esteja sobre esse lugar. Leve as nossas mentes cativas a Jesus e deixe ela lá até que a palavra seja terminada. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Me colocaram nessa gelada, né, irmãos? Depois de 3 grandes pastores ministrar aqui a palavra de Deus, a neguinha caiu na casa, no último dia, né? Nós estávamos aí com o tema, né, sobre o valor de uma alma. E eu sou uma pessoa que eu não falo não para Jesus, não. Mesmo que eu não dou conta, mesmo que eu não tenha capacidade, mesmo que eu não tenha tanto conhecimento, mas eu nunca falo não para Ele, porque Ele capacita. Aprenda isso. Quando você for convidado para fazer qualquer coisa no reino de Deus, você fala, Senhor, ó, eu não sei de nada, eu não estou falando de nada, mas pela fé eu vou. Amém? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 3. Hoje nós vamos falar sobre o último dos profetas, né? João Batista. Qual que é a frase mais conhecida de João Batista? Alguém sabe? Pastor Daniel viaja. Vocês sabem, irmãos, qual que é a marca de João Batista? A palavra mais forte dele? Raça de víboras. Pastor, misericórdia, como a senhora fala uma palavra dessa, não, está escrito na palavra. Amém? Lá em Mateus 3 diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: porque é chegado o reino dos céus, porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este era João, tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados,
E vendo ele muitos dos fariseus, dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto na tábua a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu. Não sou digno de lavar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá do celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Amém? Para mim, João Batista, ele é um cara. Ele sabia que ele veio desse mundo. Ele não foi um cara que veio por coincidência na terra. Ele não foi gerado no ventre da sua mãe Isabel à toa. Desde o ventre, João Batista já era separado pelo Senhor para um propósito específico. E que propósito! Que propósito! Eu fiquei imaginando, lendo algumas curiosidades, algumas coisas sobre João Batista, e eu fiquei imaginando, falei, gente, se levanta uma geração igual João Batista na terra hoje, irmãos do céu, sei que ia virar espião, não sei. E o melhor de tudo, né, que nós não somos diferentes de João Batista. Todos nós nascemos com um propósito específico aqui na terra. E o maior propósito que nós temos na nossa vida, irmãos, é se parecer com Jesus. E por nós nos parecermos com Ele, a gente atrair vidas para Ele. As pessoas olharem para você, e só de olhar para você as pessoas falarem assim: verdadeiramente Jesus está aqui na terra, através da vida dessa pessoa. A vida de João Batista era um exemplo para nós de seriedade, de como nós devemos aproximar da vida cristã e do nosso chamado ao ministério. Os pais de João Batista eram Zacarias e Isabel. Maria, mãe de Jesus, quando ela estava com Jesus no seu ventre, ela fez uma visita a Isabel. Os teólogos falam que Isabel e Maria elas eram parentes. Então havia uma ligação. E quando Maria foi visitar Isabel, as duas estavam grávidas. Uma estava grávida do nosso Senhor e Salvador, e a outra estava grávida do grande profeta João Batista. E quando elas se encontraram, o ventre tremeu. Vocês acham que isso é uma coincidência? Eu fiquei pensando nisso. Nada, irmãos, na palavra de Deus é coincidência. Tudo que está na palavra é verdade. Então, se tremeu porque havia alguma coisa diferente ali. João viveu sua vida para apresentar Jesus Cristo aos outros. João estava simplesmente focado na missão que Deus deu para ele. Ele veio com o propósito de ministrar, de preparar o caminho para o povo, o caminho do arrependimento, o caminho da conversão, o caminho das pessoas nunca mais desejarem ser como elas eram. Ele veio para ministrar para pessoas, todo tipo de gente. A Bíblia fala que João Batista, por onde ele passava, gente, tinha uma multidão perto dele. E essa multidão não estava só perto, essa multidão era batizada e ela conhecia a verdade que estava sendo pregada por ele. Ele pregava de forma dura sobre a ira, sobre a hipocrisia e sobre o inferno.
Hoje em dia, se a gente se vai começar a falar de inferno, os irmãos já começam a pegar os estilinhos e tacar na gente. O inferno existe sim, viu? E está preparadinho. Está prontinho. Para quem não quer Jesus como Salvador. Para quem anseia ter Jesus como Salvador e como Senhor, o céu é o nosso lugar. E Jesus, ele levantou João Batista. Ele já estava no lugar que ele era preparado, era totalmente diferente da sociedade daquela época. Os teólogos aprendiam nas sinagogas, com os grandes, com os que já eram entendidos da lei. Eles estudavam com esse tipo de gente. E a escola de João Batista foi o deserto. A escola dele foi o deserto. E lá ele não aprendeu coisa com o pensamento humano. Lá ele aprendeu foi com a palavra de Deus. Lá ele aprendeu com o próprio Espírito Santo ministrando na vida dele. Por isso eu acho que o deserto é um lugar bom. A gente fala para mim que eu sou doido. Sabe por que o deserto é um lugar bom? Porque quando você está no deserto, você não vai de Jesus para nada. Até porque no deserto você vai ter só Ele. Você vai ter a presença dele na sua vida. João Batista, como servo de Deus, ele não teve medo de falar a verdade. Mesmo quando isso significava repreender pessoas como reis, religiosos, escribas. A cabeça de João Batista foi pedida numa bandeja. Sabe por quê, irmãos? Porque denunciou o pecado de Herodes. Herodes tinha se casado com a irmã de João Batista. E naquele tempo não foi uma coisa que estava totalmente contra a palavra de Deus, contra o que ele era ensinado naquele tempo. E João Batista, eu imaginei ele olhando na cara de Herodes e falando para ele: meu irmão, você está errado. Sua vida está de cabeça para baixo, o negócio está bagunçado. Você conseguiria agir como João Batista na vida de alguém para o bem dela? Não é novidade para ninguém. Tanto no Antigo Testamento quanto aqui em João Batista, todos os profetas, eles eram solitários. Sabe por que o profeta geralmente não é solitário? Porque o profeta tem que falar a verdade. E a verdade de Deus. E a verdade de Deus, quando o profeta vai falar, geralmente ela é muito mal recebida porque está sendo ministrado. Porque quando o profeta vai falar algo de Deus para você pode ter certeza que ele vai estar falando para que você se arrependa. Ele vai estar falando para te mostrar qual o caminho que você deve seguir. E João Batista estava muito bem preparado para o que ele teria que enfrentar. Ele estava pronto. João Batista, ele sabia por que ele estava aqui e ele sabia o que ele teria que passar só pelo fato de ele ser o profeta João Batista. Ele sabia bem como as coisas que esperavam por ele. Talvez assim como nosso Senhor e Salvador Jesus, que mesmo sabendo que ele ia para uma cruz, que ele ia ser crucificado, que ele ia morrer, que ia aparecer o fim, mas ele ia ter que ir até onde Deus tinha dito para ele que ele ia. E Jesus foi, como ovelha muda matador, né? A importância de João Batista para o reino de Deus. A primeira delas, ele marcou o início do cumprimento das promessas de Deus que havia feito a Israel no Antigo Testamento. Como sendo o último profeta em seu ministério, concluiu a responsabilidade da revelação divina sobre a antiga aliança. Isso fica claro na palavra de Jesus, lá em Lucas 16:16, que diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. Ele foi o mensageiro que Deus preparou para anunciar a chegada do Messias. Para mim, a maior importância de João Batista, eu fiquei imaginando, eu falei: Senhor, eu fico imaginando ele
pecador igual eu e você. Foi ele que batizou Jesus, o Salvador da nossa alma. João Batista foi lá e batizou o Salvador. Fora as multidões que chegavam até João Batista, e ele pregava o arrependimento, e ele pregava que as pessoas precisavam se converter, mudar de vida, transformar o seu caráter, as suas ações. Eu fico imaginando quantas pessoas João Batista conseguiu ganhar para Jesus. Se tinha multidão com ele, irmãos, ele deve ter ganhado muita gente para Jesus. E ele ganhou muita gente para Jesus porque ele entendeu para que ele veio aqui na terra. E eu pergunto para você de novo: você sabe por que você está aqui na terra ainda? Você entende a que veio? Muitas pessoas se arrependeram por causa das pregações. Mesmo ele sendo duro, mesmo ele pregando verdades que confrontavam aquela pessoa, o pessoal daquela época. Ele batia de frente, ele chegava e falava as verdades de Deus, ele não tinha medo, irmãos. Vocês já prestaram atenção que hoje em dia as pessoas passam pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso trabalho. A gente não tem coragem um dia na vida de olhar para elas e dizer pelo menos assim: olha, Jesus te ama e Ele morreu por você e Ele quer salvar a sua vida. Eu fiz uma pesquisa e mais de 70%, irmãos, das pessoas que trabalham, dos cristãos que trabalham hoje em dia, eles são 007 no seu trabalho. Ninguém sabe que eles são cristãos. Eles não denunciam a verdade da palavra que transformou a vida deles. Eles não revelam o Cristo que habita dentro deles. Sabe por que hoje em dia isso é mais difícil? Porque muitos de nós queremos do nosso jeito e da nossa forma. Muitos de nós estamos imaturos biblicamente, estamos sem conhecimento, não amadurecemos, não crescemos, porque falta conhecimento das Escrituras. E eu vou estar falando um pouquinho de algumas características que eu coloquei aqui sobre João. A primeira delas, ele era santo. Ele era pecador, mas ele era santo. Ele conseguiu manter o padrão de santidade que o céu tinha estabelecido para ele. Era um padrão de santidade muito alto, mas ele conseguiu manter com integridade até que a cabeça dele fosse cortada e colocada numa bandeja, por um sentimento de vingança. Ele manteve a sua fé até aquele momento. João Batista não desistiu do propósito que foi estabelecido por ele. João Batista foi chamado para ser um mensageiro de Jeová. Ele deveria imprimir nas pessoas uma nova direção aos pensamentos. Ele deve impressioná-los com a santidade dos reclamados divinos. Ele foi chamado para exercer uma obra de santidade. Então ele próprio deveria ser santo. Você é santo? Você já conseguiu enquadrar os padrões de santidade do céu dentro da sua vida? Você já pegou a palavra? Você já leu a Bíblia? Você já estudou? Você já pesquisou quais são os padrões de santidade que o próprio Deus requer de você, que requer de mim? Um dia eu fui pesquisar na Bíblia sobre santidade. Eu era nova convertida. E eu fiquei muito assustada quando eu fui observar os padrões de santidade que o céu tem estabelecido na minha vida. E eu falei para Jesus, eu não vou dar conta. Esse padrão é muito alto. Eu não consigo, Senhor, me ajuda. Sou teu filho, eu me converti, eu estou andando na sua presença, mas esse padrão de santidade é muito alto. Eu não vou dar conta. E o Espírito Santo ministrou no meu coração: eu estou com você, você vai dar conta sim. Irmãos, se o Espírito Santo está em você, se ele habita em você, se ele de fato mora em você, irmão, você vai conseguir ser santo sim. Como filhos de Deus, temos que ser santos, sabe por quê? Porque precisamos ser o templo para a presença de Deus. Ser santo significa ser separado, dedicado a Deus. Viver uma conduta coerente com Deus, que nos convida
ouvir acertações. Uma pessoa que mente, irmãos, ela é santa? É? Uma pessoa que fala que tem Jesus como Senhor e Salvador, quando Jesus vem exercer o senhorio dela e ela recusa, ela é santa? Quando você despreza o irmão no seu coração, você é santo? Quando você não se arrepende das coisas que você faz e você sabe que entristece o Espírito Santo, você se considera como santo? Fica uma pergunta para você: você é santo? João Batista, ele era disciplinado. Oh, irmãos, como eu tenho que aprender a ser disciplinado. Primeiro, que eu sou sanguínea. Sanguínea é uma bênção de Deus, né? Sanguínea, tudo que começa, ele fala no meio do caminho. Um temperamento abençoado por Deus, né? Digamos assim, né? Quem tem disciplina, irmãos, eu acho que são pessoas que entenderam muitas coisas na vida. Quem aqui pratica esporte? Sim, eu vou levantar a mão, mas estou bem lerda, tá? Já começa por aqui, vocês estão vendo que eu não sou tão disciplinada assim, né? Mas quem pratica esporte com frequência, com disciplina, que levanta a mão? O Alan, eu sei que é, você sabe que ele está todo bombado, né? A Isabel também, a Isabel vai no grupinho ali embaixo dos idosos. Mentira, gente, das amigas. Eu já fui lá também. Disciplina. Eu deveria ser uma diabética disciplinada, e eu não sou. Se eu fosse uma diabética disciplinada, eu teria menos problema na minha vida. Eu tenho certeza disso. E eu não sou disciplinada, não dou vergonha na cara, não disciplino logo isso, né? Mas eu ainda tenho esperança. Porque se João Batista, que era pecador igual eu, ele deu conta de ser disciplinado, então tem esperança para mim, né? O tempo de João Batista, a cobiça das riquezas e o amor do luxo e da ostentação se haviam alastrado. Os prazeres sexuais, banquetes, bebidas estavam causando moléstias e degeneração física, amortecendo as percepções espirituais, insensibilizando o povo ao pecado. As pessoas viviam como queriam, e quem quisesse ser diferente, quem quisesse viver a vontade de Deus, precisava dominar os apetites e as paixões. Isso é disciplina. E hoje nós precisamos de dominar os nossos apetites e as nossas paixões. Hoje nós precisamos de dominar nossa língua. Hoje nós precisamos de dominar os nossos maus pensamentos. Hoje nós precisamos dominar o lugar onde os nossos olhos olham. Hoje nós precisamos dominar os nossos ouvidos, aquilo que eles escutam. Nós precisamos de domínio, disciplina. Disciplina. A palavra exata é essa. Para poder viver a expectativa de Deus, João Batista aprendeu a dominar as suas faculdades. Dessa forma, ele foi capaz de se manter inabalável na sociedade, tão inabalável como as rochas e montanhas do deserto. João Batista era disciplinado. Ele tinha um caráter firme, decidido e focado. Nada era capaz de distrair João Batista da sua missão. O que tem que distrair você da sua missão? Quantas vidas eu e você ganhamos por Jesus esse ano? Quantas pessoas passaram por nós e nós tivemos a oportunidade de mostrar para essa pessoa, sem precisar pregar nada para ela, ela olhar e ver que você é uma pessoa que realmente tem o caráter de Cristo na sua vida estabelecido. Por fora, irmãos, a gente é muito bonitinho. Quem olha o nosso exterior está vendo uma capa. Só tem um detalhe: aquele que nos batizou com fogo, aquele que nos batizou com fogo, ele conhece o nosso interior por completo. E ele sabe cada gavetinha escondida que só você tem achado, não deixa ninguém mexer. Nosso coração, irmãos, a minha avó falava um ditado:
ela falava assim que o coração dos outros é terra que ninguém anda. Alguém anda dentro do seu coração, não sei você mesmo? Não anda. Quem sabe todos os seus podres, todos, não sou eu, é você e Deus. Você por ter praticado e Deus por saber que você praticou. Então Ele conhece. Não tem para onde a gente correr. Não tem para onde a gente esconder. Irmãos, antes que os pensamentos venham na nossa mente, Deus já sabe. Olha o tanto que isso é perigoso. Quantas vezes eu e você pensamos mal do nosso irmão? Quantas vezes eu e você julgamos o nosso irmão, achando que ele fez uma atitude pecaminosa, que não devia ter feito, que não, como crente ele não podia ter feito? Quantas vezes nós julgamos a pessoa? João Batista ele não veio julgar, ele veio trazer, ensinar o caminho, ensinar o quê? Arrependimento. Esse é o papel de João Batista. E fica uma perguntinha para você. Você é disciplinado? João Batista era um reformador. Diante da bagunça, da licenciosidade, da permissividade de seus dias, João Batista devia assumir a posição de reformador. Por sua vida abstinente e simplicidade de vestiário, devia constituir uma repreensão para a sua época. Irmãos, imagina se a gente dá um de doido aqui e começa a andar nesse mundo que nós estamos, igual o Batista andava. Você vai pegar uma roupa, um couro de cabelo aí, pôr no seu corpo, você vai ver isolado, você vai comer mel silvestre, gafanhoto. Irmãos, eu pago um sal, porque eu não gosto de mel nada. Mel para mim é o único doce que eu não gosto, é mel. Não gosto. Tem repulso de mel. É o único doce, porque o resto é tudo. Vocês imaginam João Batista chegando em Jerusalém, vestido com uma roupa desse jeito, pregando o evangelho de raça de vidro, denunciando o pecado do povo naquela época para trazer arrependimento. Imagine você fazendo isso nesse tempo chamado hoje. Sua cabecinha já tinha sido colocada na bandeja, tá? Já tinha sido entregue. Por quê, irmãos? Porque essa geração que está sendo vivenciada por todos nós aqui, que nós estamos presenciando, é uma geração que jamais aceitaria uma notícia presente no meio dela. Porque é uma geração imediatista. É uma geração que quer tudo no seu tempo, na sua hora, do seu jeito. Nunca é do jeito que a palavra fala. Nunca é conforme a vida de Jesus. É sempre conforme eu quero, conforme eu penso e conforme eu acho. E deixa eu falar uma coisa triste para você. O seu achismo para Deus é nada. O que você acha é nada para Deus. Sabe o que é tudo para Deus na sua vida? É você se arrepender, você se converter. E através dessas duas coisas, você gerar frutos de arrependimento para Ele. E hoje em dia a gente não está gerando fruto de arrependimento, a gente está gerando fruto de amargura. A gente perdeu, irmãos, a alegria da nossa salvação. A gente se esqueceu que a gente tem uma eternidade preparada para nós. Parece que não faz falta. Parece que aqui na terra está tão bom. Parece que aqui na terra está tão gostoso. Parece que aqui é tudo tão tranquilo. Parece que aqui está tudo tão em paz. E isso aqui vai acabar. E isso aqui vai passar. Passará os céus e a terra. Mas a palavra de Deus, ela nunca passará. Então eu quero estar pegada na eternidade. Eu quero estar pegada nessa aqui. Isso aqui para mim na terra, irmãos, é o lugar que eu vou cumprir meu propósito. E o dia que acabar, o dia que eu terminar de cumprir meu propósito, eu sei para onde eu vou. Você sabe para onde você vai para terminar o seu propósito? Antes mesmo de pregar o que as pessoas deveriam abandonar,
João Batista demonstrava em sua vida a mudança que deveria ocorrer. Como que eu e você vamos falar a mudança das pessoas que não têm Jesus, se elas olham para mim e para você, elas não vê nada de Cristo? E neste dia a gente chega, não, você tem que converter, sem parar de beber, sem parar de fumar, sem parar de roubar, sem parar de prostituir. Eu acho que as pessoas às vezes olham e falam assim, e você deveria parecer mais com Jesus. Porque o Evangelho, irmão, quando ele é ministrado por uma vida reta, que anda conforme a vontade de Deus, irmãos, você vai atrair vidas para perto de você que necessitam da palavra. As almas vão vir até você. Sabe por quê? Porque você vai andar segundo a vontade de Deus. Você vai estar representando de fato, de verdade, Jesus na face da terra. É uma missão difícil, irmãos. É uma missão muito difícil. A gente sempre usa aquele argumento, né? Ah, não, mas Jesus era Jesus. Eu sou de carne, eu sou pecador, eu sou. Você é filho de Deus. Sobre você está o Espírito Santo. Você tem a palavra de vida eterna nas suas mãos, acessível para você a hora que você quiser. Não existe assunto na nossa vida que não tenha uma passagem bíblica que você pode fazer o que é certo. E a gente vive fazendo tudo o contrário do que a palavra ensina. A palavra ensina que a gente tem que amar, a gente vive brigando, degladiando com o outro. A palavra ensina que a gente tem que ser fiel, que a gente vive fiel com Deus. Não estou falando só em dízimo e oferta, não, irmãos. É fidelidade de vida mesmo. Mês de vida a gente vai fiel com Deus. É muito bonito, irmãos. A gente participar do todo o caminho. É muito importante participar dos estudos na quarta-feira. Quem não está vindo, está perdendo. Depois você não fala que a igreja não é bíblica e que a igreja não te fornece conhecimento, porque você não está vindo porque você não quer. Porque quando a gente tem uma coisa como prioridade, como o apóstolo João, a disciplina, quando a gente coloca em primeiro lugar, a gente vem. A palavra de Deus nunca é demais. Todo ano você tiver na Bíblia é pouco. Porque toda vez, eu não sei vocês, quem aqui já leu a Bíblia mais de 3 vezes? Irmãos, toda vez que você lê a Bíblia, você vai ler os mesmos versículos, e toda vez Deus vai falar uma coisa diferente com você. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de novidade. A Bíblia não diz para mim que ela é ultrapassada, que ela é reforma, não. É a gente com preguiça de pegar e esmiuçar, comer ela. Porque quando a gente come a Bíblia, quando você está afiadinho nela, irmãos, hora de chegar uma vida para você, que passar por você, você já vai lançar a palavra sobre ela, e ela já vai se render a Jesus. Muitas pessoas não aceitam Jesus hoje em dia, por culpa dos crentes. É uma vergonha falar isso aqui no altar. É uma vergonha. Muitas pessoas não vêm até Jesus porque elas conhecem o que está por trás dos bastidores dos crentes. Só que eu vou falar um negócio para você. Ainda tem muito servo de Deus na face da terra que está tentando a duras penas carregar a sua cruz e seguir Ele. Tem muitos que fazem muita baderna, mas ainda tem muita gente que ama Jesus e tem Ele. E eu acredito que essas pessoas estão aqui dentro hoje. Eu tenho certeza que essas pessoas estão aqui dentro hoje. João Batista, ele era um estudioso. João Batista tinha um discurso poderoso, tanto na forma quanto no conteúdo. A pregação de João Batista tinha um conteúdo sólido. O que é um conteúdo sólido, irmãos? É quando você está pregando uma verdade e você não recua naquela verdade que você está pregando de maneira nenhuma. E a nossa verdade a ser pregada é Jesus. Quando você for ministrar para qualquer pessoa na face da terra, ministre sobre Jesus. Nunca ministre sobre você. Ministre sobre o seu Salvador. Ministre sobre aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia, para que todos tivessem vida e vida em abundância. A gente é cheio de graça, né? A gente vai pregar para as pessoas, aí você quer falar do seu testemunho, você quer falar de quão ruim você é, você quer falar de como você prostituía, o como você bebia, o como você fazia,
fale de Jesus. Deixe as pessoas verem que Jesus transformou a sua vida e elas se renderão ao Senhor. Note que diante de uma sociedade desregrada, João Batista não precisou fazer nada, só precisou anunciar o Evangelho. Ele não precisou fazer curso de coaching. Ele não precisou ficar fazendo marketagem. Ele não ficou pregando cartaz, dizendo: ó, eu sou João Batista, vocês têm que converter a raça de vida. A vida de João Batista já falava. A vida dele, por si só, já falava tudo que as pessoas daquela época precisavam de ouvir. A sua vida tem dito que as pessoas dessa época precisam de ouvir? Antes mesmo de pregar como as pessoas deveriam viver, ele demonstrava isso de modo correto. Ser reformador significa mostrar na vida as mudanças que queremos que ocorram na igreja, na sociedade. Já viu que a gente é mestre em querer mudar os lugares, mas a gente não muda nós mesmos? A gente fica louco para que a sociedade inteira aceite Jesus, para que todo o pecado da sociedade vai para o terra, para que a gente tenha governadores abençoados, para que o presidente do Brasil tenha o coração dele voltado para o Senhor. A gente fica desesperado com essas coisas aqui. Sociedade. Eu tenho que andar no padrãozinho estabelecido pela sociedade. Eu confesso para vocês, eu tenho redes sociais, mas eu confesso para vocês, todo dia quando eu abro as redes sociais, eu fico com nojo, um monte de coisa. Me noja. A gente tem a rica oportunidade nas redes sociais de evangelizar, de falar sobre Jesus. A gente tem a rica oportunidade de usar nossas redes sociais para falar com uma pessoa que está lá do outro lado da terra sobre Jesus. Mas a gente fica se degladiando nas redes sociais. A gente é covarde. A gente não senta e olha no olho do irmão e diz para ele: olha, pastor Lu, eu tenho uma barreira com você e eu preciso resolver com você. Não tem barreira com o pastor Lu, não. Porque nós nos briga, bate luz e continua firme. Nós somos família. Irmãos, chega de ser dodózinho. Não dá para o tempo mais não. O tempo está passando muito rápido. Muito. Mas está voando, irmãos. Olha, nós piscar o olho, nós estamos na eternidade. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Você é um reformador? João Batista, ele era, falei do estudioso, né? Ele era sociável. Quem que era antissocial? Dá uma glória a Deus aí. Eu amo a sociedade. Amo. E o Alan não gosta de ninguém encher o saco dele, ele já falou isso para mim. Eu gosto de gente sincera. Eu sou o que eu sou. Eu, Cátia Soares grossa, educação bruta, eu sou. Só que eu não dou conta de ser antissocial. Eu não consigo. Porque eu gosto de estar perto de gente. Principalmente se for essa gente aqui. Eu sempre falo para todo mundo. Até meu pai tem ciúme da igreja. Eu falo que a minha família é a igreja. E a minha família é a igreja. Minha família são vocês. Ponto final. Não tem conversa. Vocês são a família de Deus, vocês são a família que eu vou morar no céu junto. Vocês são a minha família. E eu sou o tipo de pessoa que gosta de estar perto de gente. Todo mundo já viu aí como é que é. E todo mundo me conhece, irmãos. Se você chegar no ponto, você olhar no meu rosto, você vai falar assim: ih, a pastora hoje deu ruim. Ih, a pastora hoje está esmorecida. Ih, a pastora está triste. Sabe o que você fala? Porque você me conhece. Pelo que comentamos até aqui, pode parecer que João Batista era um alienado. A vida de João Batista não era passada em ociosidade, em ascética tristeza e isolamento egoísta. Ele ia de tempos em tempos
misturar-se com os homens. E era sempre observador, interessado no que se passava no mundo. Irmãos, a gente tem que saber o que acontece aí fora. Você pode até ficar perto de mim, mas você tem que saber o que está acontecendo aí fora. A gente não pode ser alienado nesse ponto, não. Tem muitos assuntos aí fora que os crentes deveriam estar agindo como João Batista. Sabe o que a gente está fazendo? Escondendo dentro da caverna. Que é melhor esconder do que confrontar o pecado. É mais fácil ficar guardadinho na caverna do que olhar no pecado de frente e falar: está errado. A Bíblia não ensina assim. Jesus não agiu assim. Não é dessa forma. Você está errado. Vocês acham que eu gosto, irmãos? Quando a gente olha para mim e fala assim: amor, você é. Como é a palavra que você fala que eu sou? Xiita. Ô irmãos, que vontade que eu tenho de socar ele quando ele fala isso para mim. O que é o xiita mesmo? É 8 eternos. Inflexível. E eu fico mordido de raiva. Porque a hora que ele fala, geralmente quando ele fala para mim: amor, cuidado, você está sentindo. Eu faço: meu Deus, ele está falando uma verdade a meu respeito. E eu não estou gostando disso. Mas ele não está mentindo, porque ele me conhece. Quando alguém de Deus estiver dentro da sua vida, quando alguém de Deus fizer parte da sua vida, agradeça a Jesus todos os dias. E toda pessoa que é de Deus na sua vida, ela vem para mostrar as suas belezas e suas feiuras. Quem te ama de verdade, se você estiver em pecado, ele vai te chamar de raça de víbora, sim. Vai olhar no seu olho e vai fazer você te converter. Você está errado. A Bíblia não ensina assim. Vamos pela palavra? Irmãos, eu não sei vocês. Vocês já observaram que quando a gente está discutindo, quando a gente está confrontando alguém, aí a pessoa fica assim: mas assim, o que você está falando, eu aceito. Eu falo assim: então vamos para a palavra? Aí a pessoa muda até o semblante. Sabe por quê? Porque quando a gente vai para a palavra não tem argumento. Mas não é qualquer palavra. É a palavra de Deus. A pessoa fica sem argumento, não tem como. Com iluminada visão, facultado pelo Espírito Divino, João Batista estudava o caráter dos homens, a fim de saber como lhes chegar ao coração com a mensagem do céu. Até para a gente ganhar uma vida para Jesus, a gente tem que estar preparado na palavra. Até para a gente alcançar o coração de uma outra pessoa, de um outro ser humano, nós temos que estar alinhados com a palavra. Porque quando você vai levar a salvação para uma pessoa, irmãos, hoje em dia, quando a gente leva a salvação para alguém, a pessoa está tão desacreditada de si mesma, a pessoa está tão sem esperança, a pessoa não sabe mais para quem que ela recorre, a pessoa não sabe mais para quem que ela pede socorro. Então, quando você vai chegar até uma pessoa para levar a salvação para ela, você tem que estar preparado. Você tem que estar revestido de armas espirituais. Você tem que pegar o manual de prática e regra aqui e comer ele todo dia, porque sempre Deus vai colocar uma pessoa na sua vida. Esses dias atrás, eu e o Gerard, a gente estava fazendo compra. A gente foi no açaí e uma mulher do nada, irmãos. Eu virei as costas para pegar alguma coisa e ela estava na frente do lugar. Eu virei assim, ela não deu médico e caiu no chão. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. E eu fiquei observando que a vida da gente é um sopro. E aí colocaram ela na cadeira de roda, colocaram lá fora. Aí a gente saiu e falei: olha, Jesus abençoa a sua vida. Você melhora, não sei se você está doente, você está com um problema. Seja o que for, descansa seu coração. Deus vai cuidar de você, Jesus vai cuidar de você. Ela era crente, sei lá, irmão. Ela era desfiada, sei lá, irmãos. Ela não tinha nada, sei lá, irmão. Você que Jesus vai. A gente perdeu, irmãos. A gente perdeu isso de falar de Jesus com as pessoas. A gente ficou compactuando o céu com nós mesmos. Um monte de gente vai para o inferno, mas está compactuando o céu só com nós. Chega!
Chega. Você é sociável? João Batista era singular. Quem que fez mulher única? Só eu e Rosângela? Nós éramos. Pastor, né? Nós somos únicas ou não? Eu sou única, eu não sei vocês, eu sou única. Não tem, você vai procurar na face da terra outra pessoa lá, você não vai achar. Se você achar outra, aí o mundo está lascado. Só uma já é difícil, você imagina duas. Não vai ter. Não vai ter outra lá na face da terra, é só aquele. Não vai ter outro Eduardo na face da terra, é só aquele. Não vai ter outro Danilo na face da terra, é só aquele. Irmãos, nós somos singulares. Sabe o que nós somos singulares? Sabe o que nós somos únicos? Porque nós temos Jesus. Eu tenho. Quem tem Jesus e é feliz com isso, então glória a Deus. Amém. Eu sou muito feliz com isso. João Batista era singular, único, mas sua singularidade, em vez de tornar alguém estranho e esquisito, tornava João Batista atrativo. Ou seja, João Batista realmente era o cara. Ele atraía. Ele não rebelia, ele atraía. Nas maneiras de deixar, assemelhadas ao profeta Elias, com o espírito e poder do mesmo, denunciava a corrupção nacional e repreendia os pecados dominantes. E vamos para o último dos últimos. Ele era um pregador entusiasta. Ele falava de Jesus com vida. Ele chegava diante das pessoas, ele pregava o arrependimento, ele exortava, ele falava, mas ele era entusiasta. Ele cria no que ele falava, ele tinha convicção do que ele estava fazendo, ele tinha certeza que o que ele estava pregando no povo era verdade. Você tem certeza que você prega a verdade? Você tem fé suficiente para pregar para uma pessoa que não tem Jesus sobre um Deus que ninguém vê? Você só vê Ele pela fé? Você só sabe que Ele habita dentro de você pela fé? Por que você vai pregar isso com convicção para alguém lá fora? Primeira coisa que a pessoa vai falar, você cadê seu Deus? Porque hoje em dia tudo tem que ser palpável, real. E Jesus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade, isso só se consegue pela fé. Não tem outro caminho. E João Batista certamente tinha Deus. Uma reconhecida autora americana escreveu que ele falava palavras que tocavam fundo o coração das pessoas. E ao ouvi-lo, as multidões reagiam com convicção. Elas passavam a crer também. E a última característica que não podia faltar num homem de Deus como João Batista, uma característica que pouca gente tem. Olha a autoridade que João Batista tinha. Olha o que João Batista veio fazer na terra. Olha quem reconhecia João Batista. Olha quem foi batizado por João Batista. Sabe qual que João Batista tinha? A característica marcante dele? Ele era humilde. Ele era humilde. João Batista adquiriu reconhecimento, fama, boa reputação. Mas ele sempre se manteve humilde. Isso é bem ilustrado por essas palavras de Mateus 3,11, que fala, né? Eu batizo vocês com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, e é mais poderoso que eu, do qual eu não sou digno de carregar as sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem quer se batizar com fogo? Eu quero. É todo. Toda hora. Eu quero passar as sandálias, porque você vai batizar com fogo. Já é, né, pastor? Já é batizar com fogo. Humildade é a virtude que nos dá o sentimento de nossa fraqueza e limitação. Humildade é modéstia. Ser humilde é permitir que a vontade de Deus cresça em nossa vida. E embora corajoso e decidido,
João Batista se manteve humilde ao longo do seu ministério. Você consegue ser um líder que tem humildade? Um líder, irmãos, ele atrai. Um líder atrai pelas suas convicções. Um líder atrai se ele é fundamentado na palavra, em tudo que ele faz. Um líder atrai se ele é cheio do Espírito Santo. Um líder atrai se ele é uma pessoa que não vive mais para ele, ele vive para o outro. Um líder atrai multidões com a humildade que ele tem. João Batista era santo, disciplinado, reformador, estudioso, sociável, singular, um pregador entusiasta e humilde. Eu queria convidar vocês a colocar de pé, nós já estamos encerrando. Glória a Deus. Você consegue imaginar o efeito de alguém com as características de João Batista sobre a vida de outros? Eu acredito que seria um efeito extraordinário. Seria salvação em massa. Quem é que sonha com um nível de salvação em massa? Eu sonho. Eu sonho e não quero só sonhar, não. Eu quero fazer parte desse sonho. Eu quero ir lá e levar a mensagem. Quero ir lá e criar almas para Jesus, para que isso seja real na minha vida. Muitos deram ouvidos às suas instruções. Muitos sacrificaram tudo a fim de obedecer. Multidões seguiam João Batista de um lugar para o outro. E eu vou deixar uma frase para você ir embora para casa remoendo ela no seu coração. Mais do que apenas impacto ou admiração, a vida de um verdadeiro cristão deve causar efeito transformador na vida das pessoas que estão ao seu redor. Você agora não está lendo mais sobre o valor de uma aula. Na primeira ministração que a gente teve aqui, o pastor Geraldo falou um negócio para mim que me marcou muito. Nós não temos que ser amigos das pessoas. Nós temos que mostrar para elas o Salvador que habita em nós. Elas precisam de um Salvador, elas não precisam de amigo. Todas as pessoas que passarem perto de você, elas não precisam de um amigo, elas precisam de um Salvador. E você vai anunciar o seu Salvador para elas. Porque o seu Salvador é o único que pode dar vida eterna para elas. Eu queria convidar aqui à frente hoje, você que porventura tem alguma dificuldade de ministrar a palavra para alguém que não tem Jesus. Eu queria te convidar aqui à frente. Eu queria te convidar aqui à frente, se você deseja no fundo do seu coração, da sua alma, se parecer com João Batista. Eu queria convidar você aqui à frente, para você representar uma pessoa do seu convívio que não tem Jesus. Eu queria convidar você aqui à frente, para você ser o canal. Eu queria convidar você aqui à frente, que nunca levantou sua mão para Jesus. Você já anda com Ele, você caminha com Ele. Eu não sei o que a gente impede de estar levantando sua mão e aceitando Ele, porque Deus já conhece o seu coração. Jesus já te conhece tanto, que Ele está disposto a te perdoar e te dar uma nova vida e colocar você no centro da vontade dEle. Não tem nada mais
eu quero que a vida seja funcional. Se você não tem coragem de ir à frente, vai ter que ajudar. Não precisa vir na frente. Se expor não. É você, Deus. Eu gostaria de